Olá a todos, na emissão de hoje vamos falar do Conselho das Comunidades. Até à Bélgica, concretamente em Bruxelas, encontrar Pedro Rúpio. Este senhor, que é conselheiro e é também o presidente do Conselho Regional das Comunidades na Europa. Vamos então saudar o Pedro. Olá Pedro, como está? Olá, tudo bem por aqui, na medida do possível. Muito prazer em estar convosco. Bem-vindo então aqui ao Canadá. Obrigado, obrigado. O Pedro é o presidente deste conselho, na verdade, o conselho da regional. Há quanto tempo? Bem, nós temos uma eleição que é organizada anualmente e, portanto, no ano de 2020, poucos dias antes do início da pandemia, fui eleito pela primeira vez presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa e até termos uma nova reunião, em princípio em maio, mas não temos nenhuma certeza, serei o presidente. Exatamente. Para, além de ser neste estatuto de presidente, o Pedro já era conselheiro. Exatamente, conselheiro desde este mandato, que iniciou em 2015, mandato que também começou o conselheiro Daniel Loureiro do Canadá, e anteriormente também já tinha sido eleito conselheiro em 2008, por isso é o meu segundo mandato. Uhum. Oh Pedro, quantos conselheiros existem através do mundo? Através do mundo, por lei, pode haver até 80 conselheiros eleitos, mas neste momento creio que somos 63. E o Pedro é o único na Bélgica. Sim, é um país pequeno, com uma comunidade portuguesa bastante grande, mas não tão grande como o Luxemburgo ou a França. Por isso só temos aqui um conselheiro que pode ser eleito. Diríamos também que Daniel Loureiro é o único conselheiro no Canadá. Pois, um país que é um pouco mais grande do que a Bélgica, não é? Mas também só tem um conselheiro. Ah, precisamente por essa parte, acha que é o suficiente termos um só conselheiro num país com esta dimensão? Não, e quero acreditar que com as próximas eleições, desde que sejam convocadas no momento oportuno, creio que vai haver muito mais candidatos no Canadá e, portanto, muito mais conselheiros ou conselheiras eleitos, eleitas. Nós tivemos, em 2015, uma eleição organizada no início do mês de setembro, que sei que foi complicada para muitos candidatos, e, na altura, convém também referir que o universo eleitoral eram as pessoas que estavam recenseadas e, na altura, o recenseamento era voluntário. Como hoje o recenseamento é automático e passamos de 300 mil para 1,5 milhão ou mais de eleitores no estrangeiro, creio que será muito mais fácil de organizar uma campanha eleitoral dos conselheiros, dos candidatos ao CCP no terreno, portanto, mais candidatos, mais debates, mais eleitores e, por isso, quero acreditar que no Canadá haverá mais candidatos que teremos e mais conselheiros eleitos. Mediante este empenho que vocês estão a querer fazer valer, relativo ao ser registado via online, foi um desafio também enquanto que o Presidente da República teria que ser, nessa medida, a votação para eleger então o Presidente da República Portuguesa. Concorda? Sim, portanto, no CCP são batalhas que temos há décadas, estamos a sentir que agora, desde as últimas eleições presidenciais, que houve um grande debate à volta da questão e que muitos dos candidatos às presidenciais levaram esta questão publicamente, portanto, nos média em Portugal, não só nos médias das comunidades portuguesas, mas também pude acompanhar em diversos canais em Portugal que os candidatos falavam do voto dos portugueses que residem no estrangeiro, nomeadamente no voto postal, que foi o método mais falado, mas também o voto eletrónico à distância, que seria, na minha opinião, aquele que daria mais condições de participação nas nossas comunidades.
até chegarmos a esse objetivo mais difícil de alcançar. Se chegarmos a termos o voto postal nas eleições presidenciais, já seria muito bom. Estamos no bom caminho para isso. Ainda há algumas pessoas, nomeadamente na Assembleia da República, a convencer para que isso seja efetivo. Agora, da nossa parte, fizemos o nosso trabalho, que é recomendar, fizemos uma série de recomendações sobre essas matérias, nomeadamente do voto postal, para que também o método atual seja aperfeiçoado, que tenha outra credibilidade, e agora cabe às pessoas que têm competência para isso, os senhores deputados, as senhoras deputadas, para levar o voto postal avante para os portugueses que residem no estrangeiro. Qual é o papel, Pedro, do Conselheiro das Comunidades junto da Assembleia da República? Bem, o papel do CCP é fazer recomendações a um governo sobre questões que dizem respeito às comunidades portuguesas que estão no estrangeiro. Todavia, como temos uma opinião ou recomendações a fazer na ótica das comunidades portuguesas, a nível político, sabemos que a política das comunidades não é toda organizada somente pelo governo. Também é organizada na Assembleia da República, razão pela qual, neste caso, como a lei eleitoral é da competência das deputadas e dos deputados, temos que também que alargar as nossas recomendações para, nesse caso, o espectro da Assembleia da República. Está-me a querer dizer que querem eleger um conselheiro como deputado na Assembleia da República, ou possivelmente? Não, nós já fazemos o nosso papel e, na minha opinião, estamos a fazê-lo muito bem, que é uma série de recomendações que consideramos pertinentes para as comunidades portuguesas, porque temos um conhecimento do terreno, da realidade do terreno, que os deputados em Portugal não podem ter, como é óbvio, porque não vivem no estrangeiro, e, portanto, dentro do que é das nossas competências, fazer essas propostas, emitirmos as nossas opiniões. Queremos acreditar que, com um trabalho bem feito também da nossa parte, tem que ser feito esse trabalho, que assim os senhores deputados, as senhoras deputadas irão ter na sua posse tudo aquilo que precisam de saber para depois avançar com as leis que precisamos em Portugal, mas nas comunidades portuguesas também. Em qualquer organismo nós sabemos que, mediante a lei da paridade, tem que existir homens e mulheres. Este conselho foi criado no tempo da doutora Manuela Aguiar, uma senhora que nós conhecemos muito bem, foi conselheira e empenhou-se em muitas tarefas. Como é que uma mulher consegue fazer esse trabalho de conselheira ou trazer esse papel de querer levar melhor uma comunidade até Portugal, com que ela seja mais vincada ou seja mais bem reputada em termos de registro, que vocês levam até Portugal? Será que este papel da mulher é o suficiente ou é também possível dentro de uma família? Porque quando se trabalha como papel de conselheira, há que repartir o tempo. Será que este papel da mulher, foi agora recentemente o Dia da Mulher, não vai há muito tempo, este papel de conselheira nós tivemos aqui uma conselheira no Canadá, a Clementina Santos, onde nós demos muito apoio, o Montreal Magazine deu muito apoio. Acha que o papel da mulher consegue-se fazer muito bem em termos de uma conselhia? Bem, para já é preciso saber que o trabalho que faz um conselheiro ou uma conselheira é a par de uma vida profissional e de uma vida pessoal. Nós, quando fazemos o nosso trabalho de conselheiro, é sacrificando o tempo que poderíamos passar com a nossa família, e também ter em consideração aquilo que é a nossa atividade profissional, que nos permite pagar as nossas faturas, porque como conselheiro não temos remuneração, por isso temos que ter um trabalho para continuar as nossas vidas de uma forma relativamente normal.
Isso é o primeiro ponto. E depois, de facto, as mulheres, o que posso dizer é que, como disse a Maria Manuela Aguiar, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas em 1980, criou o CCP. Na altura, temos fotos no Facebook Memória do Conselho das Comunidades Portuguesas. Só havia conselheiros, só havia homens conselheiros. E, felizmente, através de iniciativas da Maria Manuela Aguiar, convidando jornalistas, mulheres, convidando também pessoas, mulheres que tinham uma atividade nas universidades também, conseguiu ali encontrar um equilíbrio. E depois, com o passar dos anos, felizmente também vimos chegar muitas mulheres, muitas, não, aí estou a exagerar, algumas mulheres que vieram quebrar com uma tradição muito má de termos só homens no CCP. É difícil responder diretamente à sua pergunta, porque, de qualquer forma, homem ou mulher, as pessoas que se candidatam ao CCP é com a consciência que, se quiserem fazer um bom trabalho, vão ter que sacrificar muito. E não é nada fácil, e eu tenho muitos colegas no CCP que tenho a certeza que gostariam de dar muito mais, mas simplesmente não podem, não é possível. Portanto, não respondendo à sua pergunta diretamente, diria que é preciso, muitas mais mulheres no CCP e, muito mais jovens. Por isso é que, pessoalmente, fiquei muito contente com a eleição do Daniel Loureiro, que é um conselheiro muito válido, dos melhores que temos no CCP, digo publicamente sem problema, e porque acho que é fundamental darmos apoio, porque acho que infelizmente isso não tem acontecido da forma como deveria ser. Se alguém está a ouvir ou melhor, a todos aqueles que estão a ouvir esta entrevista, e principalmente às mulheres e aos jovens que tencionam candidatar-se ao CCP, força, vale a pena e, sinceramente, o mais importante é não haver em mente alguma voz que diz que não vai conseguir porque é mulher ou é jovem, nada disso. Se tenciona, se tem aquela fé, aquela vontade, aquela motivação de o fazer, força, e provavelmente que encontrarão no CCP colegas com mais experiência que ajudarão naquilo que for necessário. Para isso temos este ano eleições, não é verdade? Sim, em princípio, se a pandemia acalmar um pouco, vamos ter no segundo semestre de 2021 eleições para o CCP, que creio, espero que será o caso. É importante que haja esta renovação de quadros, renovação de conselheiros, para que haja uma nova dinâmica, para que nos próximos 4 anos o CCP ganhe alguma força, um novo rumo e com novas ideias, novas pessoas, continuar a fazer um bom trabalho. Pedro, há aqui uma questão que não sei qual será de facto o seu pensar. Nós sabemos que o conselheiro das comunidades está lá para ser vigilante, não é verdade? É esse o papel do conselheiro. Sim, sim, claramente. Há vários aspectos, mas claramente que um conselheiro tem que ter consciência daquilo que se está a acontecer no terreno. Eu sei, por exemplo, no Canadá, nos anos 2000, creio eu, que houve alguns problemas que foram resolvidos graças à intervenção de conselheiros que denunciaram, comunicaram situações problemáticas aos nossos governantes, aos nossos deputados, e foi a partir daí que as situações foram resolvidas. Por isso, sim, é preciso ser vigilante para esse tipo de questões mais urgentes, mas também creio que é necessário ter um contacto regular com o terreno, saber qual é que é o sentimento das pessoas, saber qual é que, por exemplo, o recenseamento automático foi uma iniciativa que ganhou muita força porque no terreno sentíamos que as pessoas sentiam que era um problema, o recenseamento voluntário, ter que se deslocar ao consulado, serem riscados dos cadernos eleitorais, enfim, são essas questões que deparamos no terreno falando com as pessoas
e depois são levadas para Portugal. Às vezes não funciona, felizmente nesse caso resultou, mas claramente creio que é importante vigilante, como disse, ser vigilante e ouvir, consultarmos as nossas comunidades para depois podermos ser consultados pelas autoridades competentes em Portugal, com o objetivo de melhorar a vida dos nossos compatriotas no estrangeiro. Há aqui um aspecto que eu acho que também, Pedro, seria importante focar. O papel do conselheiro não seria feliz ou não seria também uma junção perfeita em trabalhar com os consulados? Muitas das vezes a comunidade é penalizada, há organismos que não são escolhidos, há situações que não são resolvidas nos consulados porque no consulado parece um trabalho por interesse, ou não sei muito bem, pouco claro, e esses mesmos factos não chegam a Portugal. E porquê que os conselheiros não trabalham? Porquê que não se faz ver ao governo em Portugal que os conselheiros estão lá para serem inspectores diretos dos consulados? Bem, isso quer seja no consulado ou no CCP, o bom trabalho vai depender da boa vontade ou dos conselheiros ou das pessoas que trabalham no consulado. E, de facto, da minha experiência aqui na Bélgica, que é aquela que conheço melhor, posso dizer que, de facto, quando há uma boa colaboração com o consulado, as coisas funcionam muito melhor, é muito mais fácil trabalhar com a comunidade, é muito mais fácil, em cooperação com o consulado, fazer recomendações a Portugal e, ao mesmo tempo, quando essa colaboração não é boa, e também posso falar da minha experiência, o nosso trabalho é muito mais difícil de se realizar e, de facto, se estivermos juntos no mesmo barco e indo todos no mesmo sentido, as coisas são muito mais fáceis e muito melhor para toda a gente. Nesse sentido, seria de que o governo português olhasse para os conselheiros como peões nos terrenos para serem uma fonte de informação precisa para determinados dossiês que são importantes serem analisados e muitas das vezes são ignorados, visto os consulados não fazerem o trabalho como devem. Sim, mas é precisamente isso. O trabalho dos conselheiros é precisamente isso. E a função do governo deveria ser precisamente isso. A nossa função é fazer recomendações. E nesse aspecto, a função do governo é consultar, é ouvir os conselheiros e as recomendações dos conselheiros. Se cada um fizer o seu papel, aí é como acabou de dizer, as coisas podiam ser muito mais fáceis de se resolver. Devo dizer, como disse, eu iniciei funções em 2008, já conheci vários governos em funções e devo confessar que tenho o sentimento que as coisas estão a melhorar no sentido positivo. Não estão, ou melhor, ainda estão longe daquilo que ambicionamos, mas também estão a melhorar. E falo do governo, mas também poderia falar também da atuação deste Presidente da República, que em comparação com o anterior também tem uma forma mais dinâmica de se relacionar com as comunidades portuguesas. Portanto, creio que de forma geral as autoridades portuguesas têm uma forma de ver e de lidar com as comunidades que é cada vez mais positiva. O caminho ainda é longo, é bastante longo a percorrer para que as coisas estejam perfeitas. Acho que em Portugal somos bastante exigentes e críticos e isso é bom, mas também temos que mencionar que todos estamos a fazer um esforço e isso é positivo, claramente. Qual é a direção que o Conselho das Comunidades está a fazer presentemente como focos ou como interesse para breve? Bem, para breve, em princípio, temos as eleições do CCP. Por isso também é do interesse do CCP que as eleições sejam organizadas de uma forma que permite uma boa participação eleitoral das comunidades, mas também que dê condições aos candidatos de terem uma campanha digna e, portanto, de ter também condições para
recolher assinaturas e, posteriormente, de no terreno falar com os eleitores, apresentar portanto, como é que se chama? Apresentar os objetivos da campanha eleitoral, o programa eleitoral, lá está, é isso que eu queria dizer, Sim. porque infelizmente não tivemos essa oportunidade em 2015 e a participação eleitoral sofreu muito disso. Portanto, nós estamos a trabalhar que haja condições e para os eleitores e para os candidatos. Até lá, até ao último minuto em que formos conselheiros, é a nossa missão de fazer o nosso melhor, continuarmos com as recomendações que forem necessárias, nomeadamente no campo dos métodos de votação para as eleições presidenciais. Creio que até ao fim do nosso mandato ainda há muito trabalho que podemos fazer, também como outras questões que nunca esquecemos, como o ensino do português no estrangeiro, como a rede consular. Todas são estas questões que são pilares das questões das comunidades portuguesas e que nunca podemos esquecer, nunca podemos colocar uma parêntese nisso. Tem que ser sempre, temos que ser vigilantes e avançar ter em mente essas questões. Eu vi que não vai há tanto tempo assim que vocês tiveram uma petição para que o português fosse gratuito fora de Portugal. Sim, claramente. E aproveito para agradecer todos aqueles que fora da Europa contribuíram para que esta petição tenha o sucesso que a permitisse que seja apresentada no Parlamento, que vai ser apresentada, debatida em plenário, porque recolheu mais de 4.000 assinaturas. Portanto, meu muito obrigado a todos os portugueses que moram fora da Europa e que assinaram e promoveram esta iniciativa. De facto, um dos 4 pontos da petição é de alargar a rede oficial do EPE, do ensino de português no estrangeiro, para as comunidades portuguesas que vivem fora da Europa. Hoje, 85, 90% desta rede oficial está na Europa. Há muito tempo, antes de eu ser conselheiro, eu já sabia, já acompanhava que os anteriores conselheiros denunciavam que não era normal, que havia uma diferença de tratamento entre portugueses a residir na Europa e portugueses a residir fora da Europa, e que aqueles que estão fora da Europa também deveriam ter acesso a essa rede oficial. E, portanto, na petição achamos pertinente avançar com esse ponto e esperamos que haja, de facto, uma abertura para que não temos que ser realistas, não vamos conseguir abranger todas as comunidades portuguesas fora da Europa no espaço de 2 ou 3 anos, mas gradualmente um país, depois um segundo, um terceiro, mas que todas as comunidades portuguesas possam ter acesso a essa rede oficial do EPE. Nós temos também ainda outro aspecto que o Conselho das Comunidades está agora direcionado num assunto que tem a ver com potencial económico. Fale-me disto. Sim, queremos precisamente falar disso porque é um assunto ainda pouco falado. Fala-se muito nas remessas, é verdade. Mas o contributo económico e o potencial económico das nossas comunidades vai muito além das remessas. Para lhe dar um exemplo concreto, as remessas, que são 3.000 milhões de euros por ano, são apenas metade do contributo económico das nossas comunidades no setor do turismo. Porque 25% dos turistas, ou melhor, 25% das pessoas que vêm do estrangeiro e que contribuem no setor do turismo, têm ascendência portuguesa. E isso são 7.000 milhões de euros. Depois temos o nosso contributo a nível de emolumentos consulares, daquilo que tratamos nos consulados, no plano fiscal, daquilo que temos, das casas que temos em Portugal, dos carros que podemos eventualmente termos em Portugal, do nosso contributo daquilo que consumimos no estrangeiro, comida, bebidas portuguesas, de todo o tipo, que consumimos fora da Europa, na Europa, em todo o mundo. Creio que temos esse hábito de matar as saudades por via desse setor agroalimentar. No setor financeiro, muitos escritórios, muitos bancos têm escritórios de representação no estrangeiro e também bancos têm volumes de negócios muito importantes graças às comunidades portuguesas. Enfim,
quando, infelizmente, falam de nós como uma despesa, supostamente, porque o consulado custa, porque o ensino de português custa, porque, enfim, tantas coisas que podemos encarar supostamente como uma despesa relativamente às comunidades portuguesas, também é preciso não esquecer que, do outro lado, na balança, as comunidades portuguesas também têm um contributo muito significativo na economia nacional e que seria mais conveniente não falar, ou ter cuidado com os termos com que se utiliza com as comunidades portuguesas, porque eu quero acreditar que o nosso contributo é muito maior do que a despesa que podemos representar para o nosso país, e é isso que queremos, essa questão que queremos levar para a frente, que seja falada, que seja sabida, que seja debatida, através de um colóquio que o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa vai organizar dia 21 de abril, em parceria com o Gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e o Observatório da Imigração. Exatamente, nós estaremos também vigilantes a plataforma da comunicação social no estrangeiro. Eu gostaria de acrescentar, Pedro, que nós temos aqui um exemplo fantástico. Por exemplo, a cidade de Braga foi escolhida como o melhor destino do ano em 2021, não é verdade? Isto é somar pontos sempre. Portugal tem recebido imensos prémios, agora com os vinhos, o vinho de destaque, podemos nomear 2 ou 3 companhias que são os produtores de orgulho, não é? Para Portugal. E Portugal é um cantinho plantado ao lado do mar, mas que traz resultados gratificantes. Sim, sim. E nós também temos no documento que vamos em breve apresentar à Sra. Secretária de Estado, falamos também disso, porque através dos empresários que estão estabelecidos no estrangeiro, empresários portugueses, temos a possibilidade de encontrar outros investidores, investidores belgas, investidores canadianos, amigos dos empresários portugueses que estão a residir naqueles países, para depois investirem em Portugal. Existe também esse potencial, lá está, mais uma vez. E, portanto, eu sei que cada vez mais os nossos governantes têm consciência disso, isso é positivo, mas eu creio que estamos ali claramente um setor em que Portugal poderia ganhar muito com isso, e eu sei também, muitas vezes, que nós, no estrangeiro, estamos sempre disponíveis para ajudar o nosso país de origem naquilo que acharem necessário, nomeadamente nessa questão de investimento, em questões económicas. Por isso, espero que este colóquio seja mais um contributo para que esta questão seja falada. Também faz parte das nossas recomendações que sejam produzidos mais dados sobre estas questões, porque ainda estamos em zonas cinzentas relativamente ao nosso contributo a nível tributário, relativamente às compras de casas de portugueses que vivem no estrangeiro, que fazem em Portugal. Ainda há poucas informações, poucos dados sobre isso, e espero que com este colóquio também essas questões sejam mais faladas. Isso é fantástico, Pedro. Vocês estão a trabalhar em muitas vertentes que só traz pontos positivos e que tem uma mais-valia para o Conselho das Comunidades. Precisamente por isso eu felicito ainda também o seu português, porque você é um luso-belga e os seus pais não esqueceram da missão que seria imposta de continuar a levar a língua, e a nossa realidade é que muitas das vezes isso não acontece, e precisamente por essa parte eu só tenho a felicitar esse trabalho já feito que você herdou e que vai dar em contínuo à sua família, aos futuros filhos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigatoriamente. Os nossos parabéns, está bem? Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Apenas dizer que é um prazer. Não é a primeira vez que tenho um contacto com o média português no Canadá, porque eu já estive com uma entrevista com o Daniel numa rádio que ele anima aí, mas de qualquer forma é mesmo um prazer muito grande estar convosco, e espero que, quem sabe, no terreno, no Canadá,
teremos a oportunidade de nos encontrarmos e seria muito bom sinal. Pedro, felicidades e foi um gosto termos viajado até Bruxelas. Um bem-aja. Obrigado. Continuação de saúde, hein? Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. É assim que terminamos este momento de conversa com Pedro Rupio, que está na Bélgica. A cidade de Bruxelas é uma cidade lindíssima, por isso mesmo trouxemos aqui factos que são bem evidentes. O Conselho das Comunidades, estes jovens que têm trabalhado, que certamente no futuro terão um papel ainda muito mais forte juntamente do governo português. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.